sétimo ano, a confecção da peça do Tangram, a construção e a modelagem no GeoGebra também, com os alunos, e assim a gente confecciona com material reciclado também, papelão, folha, a menor folha que tiver, ou qualquer tipo de folha, A4, sulfite, A6, enfim, qualquer tipo de folha a gente confecciona, e aí a gente traz propriedades de metade, de fração, algumas questões de fração que fica devendo lá no terceiro ano até, a gente trabalha também, e para depois a gente abordar a questão de área, que é tão preponderante e importante no ensino da geometria, que fica negligenciado. Então, a nossa ideia é essa, também trabalhar com fractal, um Tangram dentro do Tangram, do Tangram, do Tangram, assim vai sendo até indefinidamente, e eles vão confeccionando, e aí tem algumas perguntas que a gente faz, e eles vão respondendo, e daí tendo insight, criatividade, esperamos que eles alcancem um bom nível de Van Hiller, depois a gente aplica um questionamento, para que eles alcancem lá algum nível de Van Hiller, né, que não seja só percepção. E daí a nossa ideia é trabalhar durante 2 meses a 3 meses com essa turma, dependendo como são as aulas e, enfim, como é o andar das aulas no colégio, 2 a 3 meses. E a nossa referência aqui é o material um referencial teórico, é a Thalita Carvalho, a João Buller, tem o pessoal da semiótica, a gente usa muito a semiótica, que é o Raymond Duval, o Charles Peirce, o Resolução de Problema de Polya, Michael Alt também, a professora Lúcia Cristina, que também auxilia com esse trabalho lá no colégio. Então, o nosso projeto é esse, tá? Com os alunos do sexto e sétimo ano. E é isso. Valeu. Ok, Alex. Muito bem. Vamos lá para Ricardo apresentar agora. Pode ser? Pode, professor. Muito bem. Bom dia. Meu nome é Ricardo, sou do Polo de Matriz de Camaragibe. E o meu tema é um estudo de caso, onde é referente aos recursos didáticos realizado em uma escola estadual da rede pública e sua utilização para a disciplina de ciências nas turmas de nono ano. O referente de trabalho consiste também na questão do conhecimento sintetizado proveniente dos estudos de investigação a qual a ciência promove, que fazem uso de metodologias específicas rigorosas, aonde a justificativa desse projeto se vem pela fala da importância dos recursos didáticos para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizado. A minha hipótese é acreditar que os professores devem usar, na maioria das vezes, o quadro como base de ensino tradicional, onde eu acredito que as escolas devem ter recursos didáticos, seja físico ou virtual, para poder auxiliar. Onde, nesse objetivo geral meu, tem em analisar quais os recursos didáticos é utilizado no ensino fundamental dessa unidade escolar pública e se os mesmos atendem às necessidades da escola na questão do ensino de ciências. Na minha questão específica desse projeto, é identificar quais recursos didáticos estão disponibilizados nas escolas citadas na disciplina de ciências. Realizar também pesquisas qualitativas, quantitativas, com diretores, professores e alunos, acerca dos recursos didáticos que serão avaliados. Observar a utilização dos materiais e espaços didáticos de forma prática e teórica na disciplina de ciências. Também estabelecer, através da análise de entrevistas, se os recursos estão sendo utilizados pelos professores e alunos e se os mesmos atendem suas propostas, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem.
Houve algumas referências que eu usei de alguns professores também, e algumas questões de autores, a qual eu vendo essa necessidade, com base também quando eu fui professor, diretor, coordenador, e vi a necessidade de fazer essa pesquisa, onde, em seguida, os meus materiais de estudo vai ser em cima desses alunos de 9º ano da Escola de São Miguel dos Milagres. Nas etapas, eu vou envolver um conhecimento contínuo, que construa coletivamente através de imaginações por espaços que agem conjunto ao meio local ambiental da escola. Como Cecília Vale, usei essa citação dela, que eu li o livro dela, que ela diz que a ciência é uma construção humana, coletiva, da qual participam a imagem, a intuição e a emoção. Ou seja, base nessa fala dela, eu tiro quando eu estava no ensino fundamental. Veja a importância de hoje eu ser professor de ciência e estar formado em ciência. Um professor no passado despertou essa emoção em mim, a intuição de querer aprender. Então, nessa etapa, a primeira etapa de pesquisa, com base na fala da Cecília Vale, eu vou observar primeiramente, fazer uma revisão bibliográfica, em seguida, visitar e observar esses materiais, como foi falado, e fazer essas entrevistas. Com base nisso, nessas coletas de dados que serão feitas com questionário, palestra, diálogo, acompanhamento em sala de aula, tudo será feito uma redação do trabalho final e uma referência de enxugar o contexto. Existem outros autores que têm muitas citações no projeto que eu fiz para poder aplicar, mas como o tempo corre, então eu vou deixar que o professor, o tutor que vai avaliar, dê uma observada. Existe tudo em anexo também no mesmo pré-projeto, o questionário que será aplicado para alunos, o questionário que será aplicado para professores e a base que será eventuado o processo. Estou aberto a orientações, a sugestões. Deus abençoe. É isso que eu tenho a falar sobre o projeto. Ok, Ricardo. Nós temos aí muito tempo ainda, vai dar certo. Você está no caminho certo do seu trabalho, tá? Fique tranquilo. Eu acredito que muito em breve o programa deve estar chamando vocês para que vocês possam indicar orientadores. E aí vocês vão ter uma relação de professores lá que vão se adequar, que vão trabalhar dentro do objeto de vocês, dentro da linha de pesquisa de vocês, certo? Agora foi o Ricardo que apresentou. Jonathan Vieira, vamos lá? Sou eu. Bom dia a todos e a todas. Yeah. Vou compartilhar aqui minha tela. Peço desculpa desde já pela fala, que eu andei meio resfriado esses dias e eu tô com a voz um pouco anasalada. Conseguem observar já? Tudo certo. Pronto, então, como é que vai prosseguir? Na semana passada, eu apresentei sobre um objeto, justificativa e a introdução, e só para relembrar, o objeto seria a influência da astronomia no aprendizado de matemática em alunos. E da semana passada para cá eu dei uma delimitada. Eu não tinha colocado especificamente onde, coloquei só no ensino fundamental, anos iniciais, mas eu foquei no 5º ano, que são alunos que eu tenho um contato frequente ao longo do ano. Eu vou apresentar o que ficou para hoje, que seriam os objetivos. O geral seria investigar de que maneira a utilização de temas e atividades de astronomia pode potencializar o ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos no aluno de 5º ano, já que eles veem já coisas como figuras geométricas planas e espaciais e já tem operações básicas bem definidas e bem, teoricamente, bem aprendidas, tá? Aí já dá para trabalhar muita coisa com eles. O específico, ou os específicos, seriam identificar e descrever os conceitos matemáticos que podem ser explorados por meio do ensino da astronomia
no mesmo ano, desenvolver e aplicar uma sequência didática interdisciplinar, integrando os conceitos de astronomia e matemática, para analisar o impacto no desempenho dos alunos em atividades da mesma disciplina e investigar como as diferentes abordagens pedagógicas no ensino de astronomia podem impactar o aprendizado dos conceitos matemáticos pelo aluno. Tá? O referencial teórico, eu listei alguns aqui, uns voltados muito para astronomia, astrofísica e alguns teóricos de educação. Na parte de astronomia, eu tenho o Kepler de Souza e o Augusto Daminelli, que são autores bem conceituados. O Kepler mesmo ele tem um livro que serve para muitos cursos de astronomia e astrofísica. É um livro denso, mas dá para tirar algumas coisas e adaptar para o pessoal da educação fundamental 1. Eu coloquei também a BNCC, para a gente poder se nortear no que a gente pode trabalhar durante todo o projeto. Escolhi o Jean Piaget e o Vygotsky, por causa do desenvolvimento, né, eles trabalham, tem essa visão aí, do desenvolvimento do conhecimento e do raciocínio, a partir de observações, contato e interações, interações sociais com o meio que o indivíduo tem. Eles falam muito sobre como a criança, né, ela está desenvolvendo raciocínio através dessas interações. Então, eu vou focar muito nisso também. E também artigos que investigam a relação entre astronomia e outras ciências no ensino básico. Aí aqui a gente tem várias produções, né, do João Canali, que é um pesquisador, um professor pesquisador. Ele sempre está à frente aí de muitas produções na área da astronomia para a educação básica e até um dos coordenadores de alguns cursos e eventos a nível nacional. A metodologia, eu escolhi uma metodologia mista, né? Eu acredito que não tem como escolher apenas uma por causa do levantamento de dados que eu pretendo fazer, que seria qualitativo, e quantitativo também, devido a alguns parâmetros a serem medidos. O objetivo vai ser investigar a influência da astronomia no aprendizado de matemática do quinto ano, como falado no início. Coleta de dados vai ser questionários e sequências didáticas. Aí, essa coleta de dados ela vai seguir com pré-questionários e pós-questionários, sempre antes e depois do período que eu vou avaliar. Um dos períodos seria um curso de astronomia voltado para esse pessoal dessa faixa etária desse ano de estudante, ou então no próprio ano em sala de aula. As questões dos questionários vão ser múltiplas escolhas, abertas e sobre interesses e motivações. A sequência é interdisciplinar e vai ser desenvolvida entre matemática e astronomia, sempre baseada na BNCC, pegar sempre ela como um norte. Atividades terão resoluções de problemas, investigações e modelos, e avaliações formativas também para sempre acompanhar o progresso ao longo do projeto. Pronto, é isso aí. Muito bem, Jonathan. Parabéns pelo seu objeto. Com certeza vai dar certo, tá bom? Nós temos Obrigado. agora Letícia Aquino. Depois de Letícia, não tem mais ninguém inscrito, é isso mesmo. Vamos atualizando essa lista para que daqui a pouco a gente possa dar sequência. Depois de Letícia, tem eu, professor. E tem outras pessoas também no chat. Pronto. Ah, já atualizou a lista? Estava parado aqui para mim, desculpa. Realmente, atualizaram mesmo. Para mim estava parado aqui. Ok. Bom dia. Eu vou estar dando continuação à apresentação. Na última semana, eu havia apresentado já a introdução e os demais tópicos. Só retomando, o meu tema de pesquisa será Educação em Saúde e Alfabetização Científica, uma análise transversal dos níveis de compreensão e percepção de alunos das redes pública e privada de ensino. E aí, só retomando o mesmo objetivo geral da minha pesquisa, vai ser analisar os níveis de alfabetização científica e a percepção dos alunos das redes pública e privada de ensino do Ensino Fundamental 2 em relação à educação em saúde e identificar possíveis diferenças e fatores que influenciam a assimilação dos conteúdos nesses dois públicos.
E aí, como metodologia, eu vou estar utilizando um questionário objetivo, que vai ser composto por 2 perguntas, e aí esse questionário ele vai ter o intuito de avaliar os níveis de alfabetização científica e a percepção desses alunos sobre educação e saúde. Posteriormente, esse estudo ele vai ser realizado em 6 turmas do ensino fundamental 2, então eu vou estar abrangendo tanto a rede pública quanto a rede privada, e aí serão 3 turmas de cada escola, então 3 turmas da escola pública e 3 turmas da escola privada, sendo um sexto ano, um sétimo e um oitavo de cada escola, totalizando 3 de cada e 6 ao total. E aí, de forma bem sucinta, meu cronograma ficou dessa forma, né? Então, nesses primeiros meses, serão realizados o levantamento bibliográfico, fichamento de textos, coleta e análise de fontes, posteriormente, a organização e aplicação de questionários, a tabulação dos dados, redação do trabalho e, por fim, nos últimos meses, já no último trimestre do ano, a apresentação, a revisão e a redação do trabalho e, posteriormente, por fim, a entrega e defesa do TCC. E aí, para a parte da escrita do texto, eu selecionei artigos publicados mais recentes, então, foram artigos publicados nos últimos 10 anos, e é isso, aqui está a bibliografia básica utilizada, e é basicamente isso. Obrigada. Muito bem. Quem foi Letícia que apresentou agora? Isso. Isso, parabéns, Letícia, muito bem. Regineide Mota, vamos lá? Bom dia a todos. Me chamo Regineide Mota, sou aqui do Polo de Matriz de Camaragibe. Eu não apresentei na semana passada e vou compartilhar um pouquinho do meu projeto com vocês. Eu vou falar sobre matemática financeira como ferramenta pedagógica. Eu trouxe também uma fala de um filósofo, Adam Smith, que fala que a educação econômica para o desenvolvimento da sociedade reforça a necessidade de ensinar crianças a gerenciar o dinheiro desde cedo. Então, como metodologia da pesquisa, a gente pensou em aprimorar, né, alunos a lidar com dinheiro para desenvolver habilidades e gerar independência desses alunos, né, com experiência não só na parte teórica, mas também na parte prática. E daí, o objetivo seria desenvolver o pensamento crítico dessas crianças, promover a educação para o consumo consciente, preparar para o mercado de trabalho, fazer em sala de aula gamificações, estudos de caso, uso de tecnologias, tudo isso voltado à prática da teoria para que as crianças possam desenvolver um pensamento crítico, né, com relação ao indivíduo mesmo. E a justificativa seria isso, formar a formação de indivíduos mais conscientes e responsáveis, desenvolver uma sociedade mais justa, qualitativa e fortalecer também a economia nacional no sentido de conscientização econômica. Então, a pesquisa seria voltada para o público do 7º e 8º ano. Inicialmente, iria ser aplicado um formulário inicial para que a gente possa ter o nivelamento, né, da turma, ver como é o pensamento com relação à parte econômica, como eles têm consciência disso. Depois, aplicar técnicas de gamificação, realizar também discussões sobre o consumo consciente, utilizar ferramentas de tecnologia no sentido do Kahoot, alguma coisa nesse sentido, e depois fazer um formulário final para que a gente consiga fazer a coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa, de fato, né? Trouxe também alguns referenciais teóricos, onde eu comecei a me embasar, mas também pretendo me aprofundar com outras
outras referências. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. O trabalho em si eu já coloquei lá na plataforma, né? E é isso, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço pela disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho. Com certeza vai dar certo. Eu, agora é Antônio que apresenta, não é isso? É isso mesmo, professor. Muito bem. Olá, bom dia. Eu sou Antônio. Vou ver se eu consigo aqui apresentar, que eu sou um pouco devagar nessas tecnologias. Bem, acabei não conseguindo. Pode apresentar sem um slide mesmo, para a gente ganhar tempo. Pronto, tá certo. Deixa eu... Bem, o meu trabalho é sobre origami, uso do origami no ensino da matemática na EJA, sobre as turmas do segundo segmento. Aí, o objeto de pesquisa é o uso do origami no ensino da matemática, educação de jovens e adultos, uma abordagem com alunos do segundo segmento da EJA. O objetivo geral é investigar o uso do origami como ferramenta pedagógica no ensino de matemática na EJA, analisando seus impactos na aprendizagem, motivação e desenvolvimento do pensamento lógico e espacial. Os objetivos específicos são explorar o potencial do origami como estratégia didática, identificar desafios e benefícios da aplicação do origami e avaliar o impacto do origami na motivação dos alunos. A justificativa. A EJA enfrenta desafios como baixa motivação, dificuldades de abstração e lacunas na formação. Os métodos tradicionais nem sempre atendem às necessidades desses alunos, porque eles têm um perfil, né, diferenciado cada um. Então, é preciso de abordagens inovadoras para esse caso. Aí, o tipo de pesquisa é uma pesquisa qualitativa e exploratória com abordagem de pesquisação. A revisão bibliográfica tem como origami como recurso didático, o ensino da matemática na EJA e metodologias ativas no ensino da matemática. E também análise de documentos com BNCC e diretrizes da EJA. Para o planejamento das aulas, seria feita a seleção de conteúdos matemáticos, né, como geometria plana, no caso, eu utilizar o origami modular, as frações, as simetrias, escolha de modelos de origami apropriados, né, como eu falei há pouco tempo, o origami modular para a geometria, elaboração de planos de aula com atividades práticas, as oficinas com os estudantes da EJA, no caso do segundo segmento, aplicação de atividades e observação das interações entre os alunos, e registro de dificuldades e facilidades dos alunos. Seria feita uma coleta de dados, né, observação dos participantes, questionários, entrevista, análise dos trabalhos feitos com origami, e depois a análise dos dados, né, análise qualitativa das observações e respostas, a comparação entre aprendizado antes e depois, e reflexão sobre a eficácia desse método. Alguns referenciais teóricos, a princípio, eu tenho aqui Cunha, né, Santos, não, é tudo sobre origami, não, Assis e Pereira. Bem, por enquanto é isso. Obrigado. Muito bem, Antônio.
Já já a gente fecha a pesquisa, vai dar tudo certo. Tá bom? Parabéns. Certo. Ana Leão. Ela já está aí? Bom dia. Bom Sim, estou dia. aqui, Muito professor. bem. Dando continuidade à apresentação da semana passada, o objeto de pesquisa é Educação do Campo e Consciência Ambiental, Desafios e Possibilidades. O objetivo geral é refletir sobre a importância de incluir no planejamento escolar as questões ambientais locais, buscando valorizar e fortalecer a identidade do indivíduo, que, apesar de viver no campo, pouco reconhece a importância da preservação ambiental e de uma agricultura sustentável e senso de pertencimento no meio que está inserido. Os objetivos específicos são compreender o que é um currículo voltado às especificidades do campo, como a prática pedagógica pode contribuir no fortalecimento da preservação e conscientização ambiental dos alunos e da comunidade, refletir e compreender como estão sendo elaborados os projetos políticos pedagógicos, os PPPs, no que se refere às questões ambientais. No aporte teórico, aborda os temas ambientais e o papel da escola enquanto gerador de conhecimento e como a comunidade pode participar ativamente de projetos voltados a questões ambientais, com o intuito de conscientizar a população do quanto o meio ambiente está sendo afetado e, consequentemente, o próprio sujeito também será afetado. Outra questão, voltada ao aporte teórico, é a formação dos professores que atuam no campo, a importância de uma formação voltada às especificidades do campo. Atualmente, o nosso município tem dado esse suporte. Antigamente, os professores que vinham para a zona rural lecionar, eles eram todos da cidade, porque não havia professores formados nas comunidades rurais. E esse cenário mudou. Acredito que de 2016, 2017 para cá, a maioria, acredito que 90% dos professores que atuam no campo, eles residem nas próprias comunidades, que é o meu caso. Outra questão que tem ganhado destaque é a questão de outras pessoas buscarem a formação de nível superior para atuarem, né, dentro das próprias comunidades, mantendo, né, a cultura, mantendo a identidade do povo campesino. A metodologia é uma pesquisa qualitativa, coletada na própria comunidade onde eu vivo, né? É um assentamento da reforma agrária, onde são assentadas 101 famílias. Ela está localizada a 12 quilômetros de Matriz de Camaragibe. São 600 hectares e uma famílias, e 300 hectares de mata preservada, e pedras, né? Que é os espaços rochosos. Nossa comunidade é um espaço bem que tem muitas rochas. Por que não tratar das questões ambientais fora da escola ou incluir no planejamento a participação da comunidade em projetos de conscientização? O ano passado, a Secretaria de Educação nos deu como tema trabalhar o mosquito da dengue dentro da escola, né, na sala de aula. E aí a gente começou a refletir como a comunidade poderia participar desse projeto. Conversei com as outras professoras e a gente resolveu fazer uma ação fora da escola. Passamos 2 semanas abordando o tema, convidamos os agentes de saúde da comunidade que atuam na comunidade para dar palestra na escola, eles trouxeram cartazes, panfletos, e depois nós saímos na própria comunidade, os próprios alunos iam de porta em porta, entregava o panfleto e o hipoclorito, e falava da importância de combater, né, o mosquito da dengue, e daí eu pensei, por que não, né, pegar esse
esse projeto voltado a questões ambientais e incluir a participação da comunidade também. Preciso melhorar ainda em algumas questões, amadurecer mais o projeto, mas não pretendo mudar o objeto de pesquisa. Cada dia mais eu tenho mais certeza que é isso que eu quero me aprofundar, e por hora é só. Obrigada. Parabéns, Ana. Com certeza vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui pouco tempo. Quero pedir aos demais colegas que já vão apresentando. Rosenildo. Em seguida, Rose Cleide Lourenço já vai se preparando também, certo? Para que a gente possa ganhar tempo. Vamos lá, Rosenildo. Bom dia a todos, primeiramente, né? Bom dia. Eu vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Ok, pode apresentar. Ok. Pronto, então tá aqui o objeto de pesquisa, né? Sou Rosenildo, do Polo de Piranhas. E o objeto de pesquisa é esse: os níveis do pensamento geométrico de Van Hille, o uso de materiais manipuláveis para o ensino de aprendizagem de geometria nas séries finais de ensino fundamental. De antemão, já deixo aqui claro que ainda não tenho assim, direcionamento para quais séries serão aplicadas ainda, mas será na série dos anos finais. E também ainda não tenho um cronograma específico, mas já tenho em mente quais serão as etapas e o que será abordado nessa pesquisa. A introdução. A pesquisa é realizada aponta a dificuldade dos alunos no processo de aquisição do conhecimento geométrico e a compreensão de como a geometria se relaciona com o mundo real. E aqui também foi explicitado a questão do educador, que muitas vezes aplica conteúdo e o aluno muitas vezes não compreende, né? Fica ali só naquela questão de aplicar o conteúdo e o aluno decora, se esforça para obter nota, mas não atinge realmente o conhecimento. O modelo de Van Hille, né? O que é o modelo de Van Hille? Iniciou-se aí através de dois professores holandeses, que é Dina Van Hille e Pierre Van Hille, que eles foram os educadores, como já falei, holandeses, e eles iniciaram essa tese na tentativa de compreender, né, e contribuir para esse ensino de geometria. A teoria consiste na verificação da habilidade dos alunos em relação aos entes geométricos, como já foi falado anteriormente, e o modelo ele conta com 5 níveis de aprendizagem, que são esses aqui: a visualização, reconhecimento, análise, dedução informal ou dedução formal e o rigor. Os objetivos, como objetivo geral, investigar os benefícios da adoção do modelo de Van Hille como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem de geometria para estudantes das séries finais de ensino fundamental 2, analisando sua eficácia na compreensão dos conceitos geométricos e no desenvolvimento do raciocínio espacial. Os específicos têm como promover a relação do objeto cotidiano dos alunos aos entes geométricos, examinar o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos e verificar como os materiais manipuláveis podem auxiliar no desenvolvimento de pensamento geométrico. A justificativa é fundamental da necessidade de sanar essas dificuldades do ensino de geometria e considerando a relevância do conhecimento do nível de abstração geométrica dos estudantes. O modelo de Van Hille ele é considerado um método importante de investigação. Ele possui essa potencialidade de contribuir para o processo, pois se coloca como um guia para a aprendizagem e para avanço das habilidades dos alunos de geometria. Esse pensamento aqui é fundamentado também em Calef e outros autores também desse mesmo pensamento. Então, tá aqui os níveis de Van Hille. O primeiro, que é a visualização e reconhecimento. Nessa fase aqui, os alunos eles só reconhecem as figuras em sua característica global, pela aparência somente, e pelo tamanho, sem muita propriedade ainda. A parte da análise, eles reconhecem a figura geométrica com base em propriedades matemáticas, mas ainda de forma bem básica. O nível 3, aí, que é o da dedução informal,
ou ordenação, eles conseguem organizar as informações geométricas da figura, relacionando aparência e propriedades e representação da aplicação. Esse nível 4 e 5, eles já são níveis mais avançados, porque a partir do nível 4, eles já começam a entender melhor as propriedades e as características, já começam a fazer demonstrações, e no nível 5 é onde ele já tem ele se fundamenta justamente ali, se situa na forma abstrata, aspectos abstratos, e o aluno ali ele já é capaz de realizar provas mais concretas. Então, nessa pesquisa aqui, os níveis estudados serão só do 1 ao 3, já que exige um pensamento mais avançado em relação à geometria, a partir do nível 4, no caso, no nível 4 e 5. O percurso metodológico, a pesquisa que vai ser realizada, ela vai ser uma pesquisação de cunho quantitativo. A questão da pesquisação, porque nesse processo vai ser necessário realizar uma intervenção através de sequência didática, porque o projeto ele aplica-se inicialmente um pré-teste, depois o professor ele faz o intermédio através da sequência didática de conteúdos, e após a intervenção ele faz um pós-teste para verificar o nível de aprendizado do aluno. O caráter qualitativo, ele fundamenta-se por buscar realizar uma investigação detalhada do desenvolvimento do aluno, com base no modelo de Van Hille, e identificar o nível do pensamento geométrico dos alunos. O quantitativo, ele fundamenta-se pelo fato da preocupação do tratamento de dados estatísticos no que se refere ao quantitativo de alunos presentes em determinado nível. É importante ressaltar também que nesse método de Van Hille, o aluno ele precisa ir avançando de nível em nível, ele não pode iniciar em um nível e pular diretamente para outro nível, porque um conhecimento depende do outro. E, por final, de forma bem sucinta aqui, o percurso metodológico. Então, serão as etapas que serão realizadas aí. Inicialmente, será a realização, como eu falei, do pré-teste, e é justamente para poder coletar dados e aí constrói levanta de dados estatísticos, questão de tabelas, gráficos. Segundo, vem a introdução da sequência didática, baseada na BNCC. E terceiro, a execução da atividade relacionada ao estudo. E por quarto, realiza-se o pós-teste, e a gente verificar as informações que serão adquiridas nesse pós-teste, no pós-teste. E, por final, justamente a análise de dados, comparando ali pré-teste com pós-teste, para verificar qual foi o avanço do aluno em relação ao nível do pensamento geométrico. Por enquanto, só tenho isso, ainda não realizei o cronograma, e eu tentei apresentar da forma mais breve possível. Obrigado. Muito bem, Rosenildo. Parabéns pelo seu trabalho. Rosicleide? Olá, bom dia. Bom dia. Tá dando para me ouvir direitinho? Tranquilo, pode apresentar. Pronto, vou ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu vou apresentar sem documento mesmo, para facilitar por causa do tempo. Tá dando microfone aí? Sim. Tá, deixa eu sair aqui. Enfim, semana passada eu apresentei, né, com relação à introdução e a justificativa. Mas só para retomar, eu me chamo Rosicleide, sou do Polo de Matriz de Camaragibe, e o tema do meu pré-projeto é resolução de problemas como um fator auxiliador na aprendizagem significativa da equação do primeiro grau. Então, meu referencial teórico ele é baseado em algumas subdivisões, onde no início iniciarei falando um pouco sobre a história da álgebra, e para isso eu trago autores como Salles, também como Coelho e Aguiar, que eles vão trazer um pouco de como se deu esse desenvolvimento da álgebra, quando a gente vê que a álgebra e toda a matemática, no caso, foi desenvolvida mediante a resolução de problemas
do cotidiano dos gregos, dos mesopotâmicos. Então, desta forma, eu trato abordar como foi que se deu esse desenvolvimento da álgebra, que no início foi mediante, a álgebra se deu mediante mais ao pensamento geométrico. E aí eu abordo como foi que ela se desenvolveu. Também, em uma das subdivisões, eu também trago no referencial teórico a definição da equação do primeiro grau, e para isso eu trago a definição que traz em um livro que é do autor Cunha, e eu abordo a definição da equação do primeiro grau, que no caso vai ser o assunto que pretendo tratar nesse projeto, como é que a resolução de problema ela pode ajudar na aprendizagem significativa dos alunos do 7º ano. Aliás, eu não trouxe os objetivos, mas eu acredito que semana passada eu havia falado que o meu objetivo principal, agora eu não estou conseguindo identificar onde eu coloquei, porque eu já introduzi na introdução. Mas o meu problema de pesquisa é como a resolução de problemas pode auxiliar na aprendizagem significativa dos alunos do 7º ano do ensino fundamental. A minha pesquisa, né, ela vai ser de caráter qualitativo e também a abordagem dela é bibliográfica e experimental. Exploratória, perdão. Mas voltando para o referencial teórico, eu tenho aqui a definição da equação do primeiro grau, como eu falei anteriormente, e em sequência eu vou discutir sobre a aprendizagem significativa de David Ausubel, e aí eu trago alguns autores que mais para frente será mais embasado, mas os autores que eu trouxe até o momento é Mietelo e Daniel, que vai falar acerca da aprendizagem significativa, acerca de como se dá a aprendizagem significativa e como é que o aluno ele pode aprender de forma significativa. E também por fim, eu trago no referencial teórico acerca da resolução de problemas. Pretendo discutir a sua importância e relevância, e para isso trago autores como Proença, que fala acerca da importância da resolução de problemas e das etapas que precisam ser tomadas para que, de fato, essa resolução de problema ela seja significativa, que, de fato, seja intencional para o aluno. Continuando, eu tenho a metodologia que, como eu falei, a minha pesquisa ela vai ter o caráter qualitativo, mas aí eu vou fazer uma pesquisa, pretendo que minha pesquisa seja bibliográfica e exploratória, porque eu não sei se, no caso, eu conseguiria, como eu não estou atuando na educação, não sei se, no caso, eu conseguiria fazer um estudo de caso, por exemplo. Então, no momento, até o presente momento, eu pretendo fazer uma pesquisa bibliográfica e exploratória para discutir como é que esse método de resolução de problemas, como é que ele pode ajudar na aprendizagem significativa do assunto de equação do primeiro grau, que é um assunto que normalmente os alunos sentem muita dificuldade, porque ali já está partindo da aritmética para a álgebra. Então, ali já tem a presença de incógnitas, de valores desconhecidos, e que normalmente os alunos sentem muita dificuldade quando se trata nessa abstração, quando se trata dessa abstração, né? Eles costumam dizer, por que inventaram de misturar números com letras, né? Então, eles não conseguem atribuir tanto significado, porque eles também não conseguem ver a relevância desse assunto, desse conteúdo, para as suas vidas, para o seu contexto social. Então, por isso que a minha metodologia a metodologia do meu trabalho se dá de forma a seguir esse tipo de pesquisa. E aí eu trago na metodologia autores como Luneta e Guerra, que discutem acerca da relevância da pesquisa qualitativa, e também
Com relação à pesquisa bibliográfica, eu trago Souza para fundamentar a relevância, também para abordar a definição da pesquisa bibliográfica, e Silva para fundamentar também a importância da pesquisa exploratória. Eu acredito que, como eu vou fazer uma revisão bibliográfica, como eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu teria que fazer uma revisão de literatura, mas até o presente momento eu não fiz, mas com o passar do tempo eu vou aperfeiçoando o meu trabalho, porque realmente esse trabalho foi feito do zero, então todos os conceitos ainda estão sendo trabalhados na minha cabeça, então ainda estou organizando, mas em suma é isso, e eu agradeço a atenção. Ok, Rosicleide, parabéns pela sua pesquisa, com certeza vai dar certo. Vamos lá, Laeverton. Isso mesmo, professor. Bom dia. Bom dia. Só irei compartilhar aqui, certo? Calma. Estão visualizando aí, pessoal? Ok. Beleza. Deixa só me ver aqui se... Pessoal, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não vou conseguir colocar em tela cheia, certo? Mas imagino que isso não tem problema, não. Então, mais uma vez, bom dia, pessoal. Me chamo Laeverton, certo? Sou do Polo de Piranhas. Estarei aqui falando para vocês sobre o tema resolução de problemas, contribuições para o desenvolvimento do ensino da matemática, certo? Então, pessoal, este trabalho ele tem como objetivo abordar a metodologia de resolução de problemas e a sua capacidade de tornar o processo educacional em matemática mais atrativo e significativo. O referido projeto discute a importância da resolução de problemas no ensino de matemática e a importância de um posicionamento ativo dos educadores frente a problemas matemáticos. Claro, o aluno sendo protagonista e o professor o mediador. Okay? Eu não vou conseguir aqui, galera, movimentar aqui o slide, eu peço desculpa, viu? Eu estou um pouquinho enferrujado em relação a essa questão de tecnologia também. Mas eu vou dar continuidade aqui porque eu quero tentar ser bem rápido, certo, pessoal? A resolução, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a questão do que seria resolução de problemas, né? Então, a resolução de problemas, pessoal, é a capacidade de identificar e de a gente analisar e encontrar soluções para desafios, certo? Porém, existe uma diferença entre a resolução de exercícios e a resolução de problemas, ok? A resolução de exercícios, ela está relacionada à aplicação de fórmulas e métodos que conduzem à solução de forma imediata, enquanto que a resolução de problemas, ela está relacionada ao esforço intelectual e cognitivo que precisa ser feito para elaborar um método e uma estratégia de solução, ok? O principal objetivo é ter sempre o problema solucionado. Desculpa, o principal objetivo nem sempre é ter, ao final, o problema solucionado, e sim que o procedimento, certo, seguido pelo grupo para alcançar a resolução do exercício seja enfatizado, certo? Valorizando assim um aprendizado autônomo e cooperativo dos alunos, ok? Esse pré-projeto já é um projeto que eu já tinha tentado aplicar em sala de aula, né? Por eu já estar aí há alguns anos já em sala de aula, eu tentei já aplicar esse projeto em sala de aula. E quando eu apliquei em sala de aula, eu pude observar que a resolução de problemas,
como uma metodologia didática, ela pode dar um sentido prático ao estudo de matemática e exigir o uso da inteligência e criatividade para a elaboração de métodos resolutivos. Então, querendo ou não, eu consegui ver claramente uma vantagem nos alunos aplicando esse método de resolução de problemas voltados para o ensino de matemática. Ok, pessoal? O meu slide ele estava até organizadozinho aqui para apresentar, porém eu me passei aqui e não vou conseguir estar passando para vocês, mas eu anexei o arquivo lá e vocês podem estar olhando aí, eu não sei se vai estar disponível para vocês, mas de antemão, pessoal, é basicamente isso, porque já são 11h01 e eu acho que é isso. Agradeço, professor. Muito bem, parabéns pela apresentação. Nós temos agora... Quem agora que apresenta? Cadê a lista? Quem apresentou agora foi o Laeverton, não foi isso? Isso mesmo, professor. Ednilton. Bom dia a todos. Vou colocar minha apresentação aqui, professor. Acredito que todos conseguem ver agora. Ok. O meu projeto de pesquisa, primeiramente, meu nome é Ednilton Fernandes dos Santos, eu sou do Polo de Matriz de Camaragibe. Meu projeto de pesquisa o objeto do meu projeto de pesquisa é o ensino da matemática para alunos com TEA nos anos iniciais do ensino fundamental. Na verdade, esse projeto de pesquisa ele é uma parte 2 de um trabalho que eu fiz anteriormente na graduação. Então, na graduação, eu utilizei a mesma temática, porém, a minha pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica. Então, eu busquei metodologias que são aplicadas a alunos autistas. Então, agora, o objetivo desse projeto é aplicar, de fato, essas metodologias com os alunos e trazer uma análise dessas metodologias. Então, eu já tenho as bibliografias, as referências, e agora eu vou aplicar. Na introdução, aí eu falo um pouquinho sobre o TEA, que ele tem sido um tema cada dia mais presente e discutido no ambiente escolar, pelo fato de um número de crianças sendo diagnosticado com alguns desses transtornos, além de crianças que não foram diagnosticadas, mas que apresentam traços de TEA. Esses indivíduos estão inseridos em nossas escolas de ensino regular e o Estado promovendo a inclusão desses alunos. Mas será que essa inclusão tem sido efetiva? Será que, além de inclusão, tem se discutido a equidade no contexto escolar? Então, o trabalho ele vai se nortear sobre isso. Então, na justificativa, eu falo um pouco da necessidade de discutir práticas metodológicas para esses alunos, para esses estudantes, para que de fato haja a inclusão e o aprendizado para essas crianças. Porque em muitas das vezes, principalmente nas escolas do interior, onde o professor às vezes ainda não tem um conhecimento apropriado sobre o autismo, ele não aplica metodologias adequadas. E aí o aluno ele passa a cada ano sem adquirir um conhecimento específico principalmente sobre a matemática. O objetivo geral do trabalho é analisar metodologias adequadas ao ensino da matemática para alunos com TEA nos anos iniciais do ensino fundamental. E os objetivos específicos é compreender as práticas pedagógicas adotadas pelos professores com os alunos autistas. Então, eu vou primeiro entender quais são as práticas que o professor ele já está aplicando com esses alunos e avaliar quais metodologias são mais exitosas aos alunos com os alunos autistas. Como eu falei, eu já pesquisei, o meu trabalho anterior foi uma pesquisa onde eu trouxe essas práticas
e agora eu vou avaliar quais práticas elas são mais exitosas aplicando com esses alunos. No referencial teórico, eu divido o referencial teórico em duas partes, a educação especial nos instrumentos legais, então eu trago tanto a BNCC como a LDB, o que a BNCC e a LDB fala sobre a educação especial, o que ela fala sobre o TEA, e a parte 2 do referencial teórico é o TEA no contexto da ciência e do ensino. Então, o que é o TEA? No contexto da ciência, do ensino, quais são os pensadores que falam, que discutem sobre essa temática. No percurso metodológico, a pesquisa ela vai ser uma pesquisa participante, porque além de haver a observação, eu também vou aplicar outras metodologias, que são as que eu pesquisei, então eu vou observar que o professor já aplica e depois aplicar as minhas metodologias, e aí eu vou escolher uma determinada quantidade de alunos para depois fazer essas análises com os envolvidos, o professor, a equipe multi da escola, então depois a gente vai sentar e fazer essa discussão. E aqui eu trago algumas referências bibliográficas. É isso. Ok, Ednilton. Pessoal, coloquei uma observação para vocês aqui no chat, certo? Nós temos aí 8 a 9 pessoas para apresentar ainda, e nós temos que fechar aqui por conta do prazo da outra turma, certo? Então, vamos lá. Benedito, vai apresentar? Sim, professor, iria apresentar. Só não vou compartilhar para ser um pouco mais sucinto. Perfeito, perfeito. Então, o meu objeto de pesquisa é sobre matemática financeira, seus modelos e aplicações práticas, né? Porque hoje nós somos, na verdade, nós somos compradores, né? Nós compramos e vendemos todo dia, e a matemática financeira, sobre a matemática financeira, nós temos pouco conhecimento. Então, para abordar esse tema, eu acho que seria muito importante. A introdução, eu já fiz na aula passada, vou falar um pouco do desenvolvimento. Então, a matemática financeira, em que ela está fundamentada, né? Aí eu vou falar dos principais conceitos. Quais são os principais conceitos? Juros simples, juros compostos, descontos, amortização de empréstimos, análise de investimentos e riscos financeiros, né? Então, a metodologia, ela vai ser qualitativa e explorativa. Então, obrigado, professor, isso é tudo. Perfeito, genérico, foi perfeito. Parabéns. Vamos lá. Meikson, é isso? Isso. Vamos lá? Vamos. Certo, eu sou Meikson, sou do Polo de Matriz de Camaragibe. O meu objeto de pesquisa, o tema da minha pesquisa é o uso de simulações virtuais no ensino de cálculos estequiométricos, estratégia para uma aprendizagem significativa. Então, o objeto de pesquisa do estudo é a utilização de simulações virtuais como estratégia didática para o ensino de cálculos estequiométricos no ensino médio. O foco está na investigação sobre como esses recursos digitais podem contribuir para a melhoria da compreensão dos conteúdos químicos e para a formação de um ensino mais dinâmico e significativo. Os simuladores que serão utilizados na pesquisa são os do FET, da Universidade do Colorado, certo? Especificamente, dois deles, o balanceamento de equações químicas aí à direita e também a relação entre reagentes, produtos e reagentes em excesso, certo? Aí na esquerda. Como introdução, o ensino de química enfrenta desafios históricos que envolvem a abstração de conceitos e a dificuldade dos estudantes em relacionar os conteúdos teóricos com o cotidiano. Muitas vezes, as aulas se limitam a exposições teóricas sem o apoio de atividades práticas ou recursos tecnológicos que tornem a aprendizagem mais atrativa e significativa. Diante desse cenário, a utilização de simulações virtuais surge como uma alternativa promissora, permitindo que os alunos visualizem processos químicos
que de outra forma seriam apenas descritos teoricamente. Esses cálculos estequiométricos são uma das principais dificuldades enfrentadas aí pelos alunos do ensino à necessidade de compreensão matemática aplicada a conceitos químicos. As simulações virtuais não apenas potencializam a compreensão desses cálculos, mas também possibilitam a realização de experimentos que seriam inviáveis em laboratórios profissionais, seja por questões financeiras, logística ou de segurança. Além disso, promove a interatividade, o que aumenta o engajamento dos estudantes e estimula o desenvolvimento do pensamento crítico e da resolução de problemas. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo investigar como as simulações virtuais podem ser utilizadas de maneira eficaz para melhorar a compreensão dos estudantes sobre os cálculos estequiométricos no ensino médio. Busca-se compreender não apenas os benefícios pedagógicos dessa prática, mas também as possíveis limitações e desafios envolvidos na implementação desses recursos. Justifica parte dos desafios no ensino de química, a dificuldade que os alunos têm em visualizar e compreender conceitos abstratos, o baixo desempenho relacionado à falta de metodologias interativas, as simulações vindo como solução, por apresentar um ambiente seguro, interativo e estimulante, facilitando também a compreensão dos cálculos estequiométricos. Ela também permite a experimentação sem restrições financeiras ou estruturais, estando também alinhada aí com a BNCC, que ela incentiva o uso de tecnologia no ensino, também desenvolve pensamento crítico e resolução de problemas, promovendo também uma maior autonomia dos estudantes. E quanto à contribuição do estudo, existe a melhoria no ensino e aprendizagem dos cálculos estequiométricos e também traz uma proposta pedagógica um tanto que inovadora e eficaz. O objetivo geral parte de analisar a eficácia do uso de simulações virtuais como estratégia didática para o ensino de cálculos estequiométricos no ensino médio, investigando seus impactos na compreensão dos conteúdos e no engajamento dos estudantes. Os específicos são identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos no aprendizado de cálculos estequiométricos e como essas dificuldades afetam seu desempenho. Explorar e avaliar diferentes simulações virtuais disponíveis para o ensino de cálculos estequiométricos, analisando seus benefícios e limitações. Investigar a percepção dos estudantes e professores sobre o uso dessas simulações e sua contribuição para o ensino mais dinâmico e interativo. Referencial teórico, partindo aí da teoria de aprendizagem significativa do David Ausubel e também do construtivismo do Jean Piaget. Autores também como Moreira e Machado serão utilizados no desenvolvimento do trabalho. Moreira, que discute a aprendizagem significativa em ciências, e Machado, que discute o uso de softwares educacionais, objetos de aprendizagem e simulações de ensino de química. Também fazem tudo isso considerando documentos oficiais da BNCC, por exemplo. A metodologia vai se dar primeiro com a revisão bibliográfica, em seguida a aplicação de simulações virtuais, posteriormente a coleta de dados e análise desses resultados. O cronograma aí pode ser utilizado partindo primeiro da revisão bibliográfica, levantamento e leitura dos artigos e documentos sobre o tema, com um mês de duração, posteriormente a aplicação da pesquisa, com a seleção das simulações e aplicação com os alunos do ensino médio, no mês 2 e 3, posteriormente, coleta e análise de dados, com aplicação de questionários e análise desses resultados aí, no quarto mês, e, por fim, nos últimos 2 meses, a redação e a revisão, aí com a escrita do trabalho, com os ajustes e preparação para a apresentação. Resultados esperados com isso, por enquanto, espero melhorar a compreensão dos cálculos estequiométricos pelos alunos, aumentar o interesse deles e o engajamento nas aulas de química, validar a validação da eficácia dessas simulações virtuais no ensino médio e também a contribuição para as novas práticas pedagógicas na disciplina. Quanto a considerações finais, a pesquisa busca inovar o ensino de química com tecnologias digitais, simulações virtuais são ferramentas acessíveis e didáticas, e resultados podem fundamentar mudanças na abordagem do ensino da disciplina. Aqui são as referências utilizadas, e é isso. Obrigado. Ok, Megson, muito bem. Nós temos aqui ainda para apresentar
Carlos, Viviane, Laudeci, José Adonias, Emerson, Maísa e Lísia. Para a gente ganhar tempo, vocês conseguiriam apresentar 100 slides? Sim, professor. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, olha, nós temos 5 minutos. Vamos tentar distribuir para vocês esses 5 minutos, pode ser? Pode Para que ser. eles apresentem. Pronto, combinado. Pode começar. Eu Seguindo tô a ordem que já está aí. pertinho. Bom dia, eu sou o Carlos, sou do Polo de Piranhas, e na outra aula eu fiquei de apresentar a introdução, os objetivos e a justificativa. Então, o objeto de pesquisa é a valorização dos saberes ancestrais e o ensino de matemática em comunidades quilombolas de Água Branca, uma perspectiva cultural e etnomatemática. Então, aqui irei abordar sobre os desafios que vão além das dificuldades tradicionais da disciplina, em que algumas escolas, ainda as práticas pedagógicas, muitas vezes não dialogam com os saberes ancestrais e que desconsideram a riqueza cultural e os modos de vida dessas comunidades. A justificativa se dá através da procura de se entender como o ensino da matemática pode ser estruturado para integrar os conhecimentos ancestrais das comunidades quilombolas e que garanta uma aprendizagem significativa e a valorização da identidade cultural desses povos. O objetivo geral, ele se dá através da objetivo geral, explorar como os conhecimentos ancestrais das comunidades quilombolas do Alto Sertão se relacionam com o ensino da matemática, a partir da perspectiva da etnomatemática, buscando compreender seu impacto na valorização cultural e na identidade quilombola. E aí os objetivos específicos é explorar as práticas matemáticas presentes no cotidiano dessas comunidades, e identificar os desafios enfrentados na implementação da educação escolar quilombola, analisar possibilidades de integração entre os saberes ancestrais quilombolas. O meu referencial teórico, ele se dá através de uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de etnomatemática, educação quilombola e a valorização dos saberes tradicionais. E aí eu vou abordar autores como Drambósio, Rosa e Orey, e documentos oficiais também, como as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. E aí a pesquisa será conduzida também em escolas quilombolas e na própria comunidade. Será uma abordagem bibliográfica exploratória, de cunho qualitativo, e aí vai ser baseada em entrevista, observação participante, análise documental e análise de dados que serão coletados e organizados por meio de análise de conteúdo. É basicamente isso aí, para ser mais sintetizado. Perfeito. Quem é o Professor, próximo? posso iniciar? Pode sim. Viviane. Bom dia a todos, meu nome é Viviane, eu sou aqui do Polo de Matriz de Camaragibe. Dando continuidade à apresentação da semana passada, o meu objeto de pesquisa são as perspectivas e dificuldades no ensino de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental 1. O objetivo geral foi contribuir com a construção do conhecimento no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos no ensino de matemática dos anos iniciais. E em relação à metodologia, através do projeto, buscar fazer análise do contexto da escola aqui do município, na turma de segundo ano, tentando solucionar as problemáticas, que são as dificuldades que alguns alunos apresentam no ensino de matemática, por diversos fatores, como problemas na aprendizagem, falta de base sólida, dificuldades de concentração e outros aspectos fundamentais para o plano de desenvolvimento desses alunos. Dessa forma, é importante aplicar metodologias que sejam atrativas, tornando as aulas interativas e prazerosas e desmistificando essas dificuldades relacionadas ao ensino de matemática, obtendo os resultados positivos no processo de aprendizagem da mesma, com auxílio de atividades, como utilizar jogos e brincadeiras em sala de aula, investigar a valorização da matemática em situações do cotidiano, desafiar os estudantes a resolverem cálculos matemáticos em situações de sala, também participar de gincanas e quiz de perguntas e respostas. Por meio das atividades propostas, proporcionar uma nova rotina onde os alunos possam interagir e desenvolver habilidades na construção do conhecimento também é fundamental, né? O professor buscar formações contínuas para, assim, aprimorizar o seu
seu trabalho e traçar novas metas inovadoras. E, para ser mais rápida, em relação ao referencial teórico, eu busquei aqui como suporte para sanar essas dificuldades, digamos assim, Silva, alguns teóricos como Silva, Vygotsky, Machado, Piaget, Henri Vallon, também nos mostram a importância de que, assim como as outras disciplinas, a matemática também é um meio a qual se torna fundamental a compreensão de fenômenos, pois se faz presente ao longo da vida e que é importante fazer com que os alunos se sintam atraídos, mostrando aos mesmos que são conhecimentos relevantes e que serão usados também na prática diária. É isso, professor. Muito obrigada pela atenção. Maravilha, Viviane. Quem é o próximo? Laudeci? Isso, professor. Muito bem. Pode apresentar. Bom dia a todos. Sou aqui de Matriz de Camaragibe. O meu projeto de pesquisa tem como tema a importância lúdica no ensino de matemática nos anos iniciais e o papel do professor na mediação do conhecimento. O objetivo geral deste projeto tem como objetivo de pesquisa a aplicação de atividades lúdicas no ensino de matemática nos anos iniciais. E os objetivos específicos analisar o estudo da matemática nos anos iniciais, compreender de que maneira jogos e brincadeiras podem construir para o desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças e entender que a ludicidade possibilita uma aprendizagem prazerosa. Eu listei aqui alguns teóricos, né, como Kishimoto, Vygotsky, Piaget. Piaget vai nos dizer que, pois, através dos jogos, a criança assimila e se apropria daquilo que percebe na realidade. E a metodologia é um estudo de abordagem qualitativa baseada em revisão bibliográfica e análise de práticas pedagógicas que utilizam atividades lúdicas no ensino da matemática nos anos iniciais. E também a pesquisa vai explorar como jogos, brincadeiras e materiais concretos que ajudam na construção do conhecimento matemático, tornando a aprendizagem mais dinâmica e acessível para as crianças. Além disso, vai buscar compreender o papel do professor na mediação desse processo, analisando a estratégia que estimula o raciocínio lógico e o interesse dos alunos. Também serão discutidos os desafios enfrentados pelos docentes na aplicação dessas práticas, e destacando a importância de uma formação que valoriza a metodologia interativa no ensino da matemática. É isso aí, professor. Bom dia a todos. Muito bem, Laudeci. Vamos lá, Adonias. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Adonias, sou do Polo Piranhas e tenho como trabalho a experimentação para o aprendizado das ciências. Então, eu trouxe como uma motivação na introdução que alguns autores eles já preconizam que a autoaprendizagem ela é essencial quando o estudante ele faz parte, ele vê o fenômeno acontecendo e isso faz com que a sua aprendizagem, o seu aumento cognitivo seja mais eficiente. Então, trago como justificativa para esse trabalho a utilização de experimentos para tentar abordar um conteúdo específico da disciplina de química para poder o estudante sentir mais vontade de querer realmente aprender. E o objetivo principal seria desenvolver o pensamento crítico desses estudantes, de modo a que eles saibam interpretar todo e qualquer fenômeno que assim o cerca. E a metodologia que vai ser aplicada é que o método ele vai ser baseado em, inicialmente, questionar o estudante com um formulário a respeito de um determinado fenômeno, deixando espaços vazios para que ele coloque as suas observações, sem ao menos ele ver o experimento ou o fenômeno acontecer. Depois, o experimento ou o fenômeno vai ser abordado para ele de forma que pode ser em laboratório, sala de aula ou em vídeos, caso seja experimento que seja perigoso. E o estudante, então, ele vai começar a entender e ver e depois repreencher o formulário com as anotações que ele julga-se pertinente, depois de ver toda a parte física, química e matemática pertinente a determinado fenômeno. Isso será ministrado para estudantes de primeiros anos e será, em média, mais ou menos uns 120 estudantes. Como, por exemplo, uma propriedade como densidade. Que experimentos poderiam ser abordados? Aí cito aqui 5 tipos de experimentos. Como, por exemplo, como uma massa de um determinado metal, ele consegue flutuar mesmo sendo de metal.
o que vai mostrar que o conceito de densidade é uma relação entre não só a massa de uma coisa, mas a sua relação com o seu volume. Então, se o seu volume for superior, a sua densidade logo vai ser menor. Então, fazendo experimentos como garrafa PET preenchido com areia, torre de líquidos para mostrar que os líquidos não se misturam de acordo com as densidades diferentes. Como, por exemplo, propriedades como tenacidade, elasticidade, diversos tipos de experimentos. Então, eu listo aqui assuntos específicos, como propriedade da matéria, depois entrando na parte atomística, falando sobre a conservação da matéria, tipos de experimentos que podem ser feitos, ou observados, ou simplesmente assistidos. Depois, experimentos que falam sobre tabela periódica, abordando conteúdo didático, e a parte metodológica vai ser composta de descrever cada um desses experimentos, onde o estudante ele vai preencher, ver e reanotar tudo que ele pode ter aprendido. E isso consta de um desenvolvimento que vai ser durante todo o ano letivo. Então, vou desenvolver isso durante todo o ano e depois pensar em fazer uma parceria com professores da rede estadual e comparar os resultados para avaliar, assim, comparativamente, estudantes da rede federal com estudantes da rede estadual e municipal. E, por enquanto, é só. Muito bem, Adonias, parabéns. Vamos lá, Emerson. Emerson? Maísa? Vai apresentar? Sim, pode ser. Pode sim, vamos lá. Então, só retomando o tema, que é deixa eu me apresentar logo, né? Bom dia, meu nome é Maísa, sou do Polo Boca da Mata. O tema, que é Jogos Digitais no Ensino da Matemática, estratégias para potencializar o raciocínio lógico dos alunos no ensino fundamental. E o trabalho nele tem como objetivo a investigação da utilização desses jogos como ferramenta pedagógica para o ensino da matemática no ensino fundamental, que o foco é o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos, né? Esse trabalho ele será desenvolvido com a turma do 9º ano, que vai estar durante o ano se preparando aí para a prova do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e a introdução e a justificativa já foram apresentadas, né, na aula passada, e o objetivo geral é investigar o impacto dos jogos digitais no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos no ensino fundamental, analisando estratégias que podem favorecer a aprendizagem matemática. E como referencial teórico, eu citei Mendes, né, porque os professores de matemática, eles enfrentam uma certa resistência, né, na maioria das vezes, de alguns alunos sobre a disciplina. Então, essas dificuldades, elas podem ter origem, né, no contexto escolar, e o professor consciente, ele vai buscar recursos pedagógicos que podem sanar e resolver, né, tentar resolver essas dificuldades que o professor enfrenta. Também citei Silveira e Rangel, quando eles dizem que os jogos digitais, quando são utilizados na escola, eles servem como estímulo, favorecendo a motivação para a aprendizagem dos conteúdos escolares, e também Freire, né, que ele defende que o aprendizado ocorre por meio do diálogo e da interação. E os jogos presentes E os jogos, quando presentes, né, ali no meio educacional, ele promove essa aprendizagem ativa, onde eles também vão permitir ali que os alunos testem as hipóteses, que eles possam errar e aprender com os seus erros. E isso ali vai favorecer muito na construção do conhecimento desses alunos. E na metodologia, né, a pesquisa ela será qualitativa e quantitativa, com estudo de casos e experimentos controlados, onde vai existir a escolha dos jogos, né, que sejam mais adequados ao currículo da matemática do ensino fundamental, considerando ali os diferentes níveis de dificuldades e objetivos educacionais, e também terá a prática, né, que será aplicada durante as aulas. No cronograma não está bem definido, mas pretendo iniciar, né, a aplicação desse projeto a partir de abril, que será desenvolvido durante todo o ano,
acompanhando essa turma. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, parabéns. Vamos lá, Lísia. Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer a minha apresentação na forma bem rapidinha aqui. Como já tinha falado na aula anterior, o meu tema é sobre as deficiências no ensino de matemática no Brasil. O objetivo geral era conhecer, através da pesquisa, os índices apontados, as causas e as possíveis consequências enfrentadas pelas escolas. Como específico, seria analisar os índices que demonstram essas deficiências, a investigação das dificuldades enfrentadas pelos docentes e discentes durante esse ensino e distinguir as possíveis falhas que possam gerar essas consequências enfrentadas. Como um referencial teórico, eu observei que essas pesquisas sobre essas deficiências já vêm acontecendo há bastante tempo. Achei algumas citações em alguns artigos de Riviere, de 1995, que ele discutia já as causas das dificuldades da disciplina. Carmo, em 2010, também levantou uma experiência, né, um estudo que falava sobre as experiências negativas em sala de aula, e uma citação recente que eu encontrei em um artigo parecido com esse que eu pretendo desenvolver, que fala sobre descobrir as causas porque os alunos apresentam tantas dificuldades. Essa citação seria de Mazzoli e Alevato, que foi direcionada em 2019. A metodologia, ela será uma pesquisa que vai se constituir uma pesquisa qualitativa com base na pesquisa bibliográfica, através do estudo desses teóricos e de artigos que fazem a análise, digamos que similar ao que eu pretendo fazer, e também exploratória para investigar esses dados que estão sendo levantados para descobrir as possíveis causas. É isso, professor. Foi o resumo do resumo. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui uma coisa. Emerson apresentou? Não, não foi isso? Ou ele já saiu? Bom, gente, é isso, tá? Nós fechamos aqui. Eu gostaria muito que tivéssemos mais umas 2 ou 3 horas de aula para poder a gente ficar aqui e apresentar o trabalho com toda a perfeição, certo? Mas vocês têm uma demanda para mandar para os tutores aí que eles vão passar para vocês, certo? Os que não conseguiram apresentar, os que faltaram, grava e manda para eles. E vou deixar o professor Teófilo falar, que ele tem uma demanda que ele passou aqui. Eu vou dar a palavra para que ele possa falar a orientação para vocês. Pode ser? Pode sim, professor. Deixa eu sair daqui para não pegar a microfonia. Bom, Ok. a gente vai colocar no AVA, mas o prazo de entrega será até a segunda-feira, 24 de fevereiro, às 20 horas no máximo, né? Não vamos mandar arquivo de vídeo de meia-noite não, tá, gente? Até às 20 horas, no formato de vídeo, uma apresentação no máximo de 3 minutos, para a gente proceder à avaliação. Perfeito, Professor, eu combinado, né, tenho uma pessoal? dúvida. Com relação à entrega desse pré-projeto, seria para entregar até hoje com um cronograma e as referências? Então, pessoal, estamos deixando dentro do prazo em que o professor Teófilo passou para vocês, que nós temos que fechar lá no sistema, certo? Professor Teófilo, pode falar. Bom, para explicar a pergunta, né? Olha, hoje, para quem apresentou, é importante enviar no formato de PDF a apresentação. Se não conseguir, eu deixei um programinha aí chamado I Love PDF, que ele faz conversão de texto para PDF, também conversão de vídeo para texto. Mas o ideal é que envie hoje, tanto na ata como na atividade no AVA, a apresentação, para registrar o cumprimento da atividade. Professor, no caso, tem que ser pode ser o slide, que eu ia fazer a apresentação hoje? Pode sim, mas se você quiser, você pode converter
usando esse programinha, o slide em PDF. Se não conseguir, pode mandar o slide mesmo, tá certo? Pronto, beleza, eu consigo converter. Ok, pessoal. Eu quero agradecer a todos. Hoje tivemos 3 horas de aula, né? Não conseguimos passar tudo o que queríamos, de fato, mas eu sei que vocês têm aqui o senso de pesquisadores e vão continuar pesquisando. Vejam lá na ementa da disciplina, no programa, que tem umas referências que vocês podem ler para melhorar o trabalho de vocês, certo? Eu acredito que está lá disponível para vocês no AVA. Bom, espero que a gente possa se ver em breve em outras disciplinas, tá bom? Um forte abraço a todos, tá? Que Deus abençoe e bom final de semana. Você também, professor. Fica com Deus, professor. Muito obrigada. Bom final de semana. Professor. Até mais a todos. Professor.